esse ponto, certo? E aí a gente chega no resultado final, que é: por que que isso enche o cofre? Isso enche o cofre porque na situação atual, sem a reforma da Previdência, está cada vez mais difícil pegar dinheiro emprestado. E toda vez que o governo pega o dinheiro emprestado, ele acaba ficando nessa posição aqui, onde ele só tem 30% disponível para gastar. E esse 30% só vê o resultado, só vê o que está acontecendo com os contingenciamentos. Ele não é suficiente para bancar tudo. A gente precisa ter uma sobra de caixa, a gente precisa chegar aí nos 36% de orçamento disponível para que o cofre esteja cheio, certo? Então vamos fazer a divisão desses 36%. 30% é para bancar o Brasil como está. A gente não tem 6% disponível para investir em nada, certo? Esses 6% são a parte disponível que o governo terá para fornecer emendas parlamentares aos parlamentares. Esse 6% é o cofre cheio que vai permitir que o governo conceda aos congressistas as emendas parlamentares que eles tanto fazem questão de receber, certo? O grande problema, que eu falei lá no começo do vídeo do cofre vazio, é que desses 30% que sobram, todo o dinheiro já tem dono. É tanto para educação, tanto para saúde, tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquele outro. Chega lá o parlamentar querendo uma emenda, falar: presidente, puxa, tá faltando um hospital lá na minha base, tem como fazer aí um hospital? Não tem dinheiro. Poxa, a gente tá precisando lá dar um upgrade lá no laboratório da universidade, podemos fazer? Não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque tá tudo indo para a Previdência e para o pagamento da dívida, certo? Havendo uma sobra de caixa, havendo um pouquinho de caixa que seja, certo? O governo passa a ter capacidade de decidir aonde vai aplicar o dinheiro, tá? E, infelizmente, os nossos congressistas, eles só apoiam quem tem essa capacidade de decidir para onde vai o dinheiro. Deveria ser assim? Eu acredito que não. É assim? É assim, certo? E aí eu lhes digo com uma boa dose de certeza, porque está acontecendo agora. Agora, neste exato momento, eu estou gravando o vídeo e isso está acontecendo. O Bolsonaro, o presidente, está aprovando a reforma da Previdência. A gente conseguiu 300 e tantos deputados votando a favor da reforma da Previdência. Por que eles estão votando a favor da reforma da Previdência? Porque eles entenderam essa porcaria, eles entenderam isso, eles entenderam que se não for feita a reforma da Previdência não vai sobrar dinheiro nem para roubar, certo? Então, gente, mas e o meu porte de arma? O seu porte de arma só vai acontecer quando o governo tiver essa disponibilidade. É só isso que vai acontecer. Porque, como eu já expliquei em outro vídeo, a votação dos decretos, a gente tem lá 20% de congressistas que são contra porque são contra. É o pessoal do PT, do PCdoB, etc. Qualquer coisa que o Bolsonaro prometa, que o povo queira, eles são contra. Se o Bolsonaro prometer erradicar a dengue, eles vão fazer lá a Frente Parlamentar de Defesa do Mosquito, tá? Todo mundo sabe que isso é verdade. Aí a gente tem os 25%, 20% de parlamentares que são a favor do Bolsonaro. Por que são a favor do Bolsonaro? Ou porque realmente acreditam no plano de governo, ou porque foram eleitos na rabeira do plano de governo, tá? Ou porque defendem historicamente uma certa categoria, uma certa classe, que é de acordo com o Bolsonaro, né? A bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, etc, etc, etc. Esses são a favor dos projetos, certo? E daí a gente tem 50% que não é nem a favor, não é contra. O que esses 50% querem para ser a favor ou para ser contra? Esses 50% querem ir lá, sentar com o governo e falar assim: presidente, puxa, tem uma ponte lá na minha cidade, né? O pessoal vota em mim, o pessoal me cobra lá arrumar a ponte caiu, tá? Como é que a gente pode fazer isso daí? E daí o presidente fala: não, tudo bem, tem orçamento aqui, vamos fazer. Em vez de eu te liberar os 200 mil que você tá me pedindo aí para fazer a ponte de madeira, tá? Pega já de uma vez 1 milhão, tá? E faz a ponte de concreto, faz a ponte bem feita, faz a ponte da forma correta, tá? Só que é o seguinte, deputado, né? Eu gastei o meu tempo para te dar uma atenção especial, tá? Eu estou priorizando, veja bem, não tem orçamento para todo mundo, certo? Eu tenho que priorizar. Eu estou priorizando o senhor. Então eu gostaria que o senhor também lesse com cuidado, tá? Falasse com os meus assessores e visse melhor essa sua posição. Porque essa sua posição, por exemplo, contra o meu decreto de armas, ela não está correta. Eu gostaria que o senhor revisse, certo? E daí, não significa que se ele não votar a favor do decreto de armas, ele não recebe mais verba. Significa que, no mínimo, ele vai ter que ir lá, sentar com o presidente e explicar por que ele quer o dinheiro para fazer a ponte, certo? E o presidente, por sua vez, aproveita a oportunidade para ser ouvido com atenção pelo deputado. E o presidente pode chegar para o deputado e falar: então, deputado, agora que eu já ouvi o senhor, tá?
Agora eu quero que o senhor me explique por que o senhor é contra o decreto de armas. Me explique aí, por quê? Certo? Se isso acontecesse dessa forma, com certeza o decreto de armas não teria caído. E o que acontece? Aquela objeção do pessoal, ah, não, mas o porte, não, mas o calibre, mais isso, mais aquilo, com certeza eles teriam se sentado e falado assim, bom, então deputado, o problema de vocês é o porte, tá? Qual que é o problema? O porte não pode por decreto? Não, não pode por decreto. Então tá, então vamos fazer um projeto de lei, vamos sentar aqui, ó, vocês já saem daqui, já fica combinado. Eu revogo do decreto a parte do porte e daí vocês vão lá e aprovam uma lei nesse sentido. Certo? Aprovando o porte. Se o problema não é o porte, o problema é a forma da legislação, então vamos sentar e vamos fazer. O que está acontecendo hoje? Ninguém conversa. Por que ninguém conversa? Porque o deputado chega lá com o pires na mão pro presidente e o presidente fala, não tem dinheiro. Ele fala assim, bom, não tem dinheiro, não tem papo também. Certo? Então, gente, o pessoal, era isso que eu queria que vocês entendessem. Certo? Passando a reforma da Previdência, por conta disso que eu já expliquei, o cofre vai estar cheio. O cofre estando cheio, haverá maior capacidade de articulação, de conversa, de convencimento, certo? Os deputados estarão mais abertos a ouvir os argumentos, até porque eles precisam puxar o saco do cara que tem a chave do cofre, que está cheio de dinheiro, certo? Porque quem não puxar o saco do cara que tem a chave do cofre, que está cheio de dinheiro, na próxima eleição vai ter que pegar e falar para os seus eleitores, olha gente, eu passei 4 anos reclamando do governo e não fiz nada. Tá? É isso que eles vão ter para mostrar para os eleitores dele, certo? Tem muito petista que vai se eleger falando isso, certo? Mas não tem voto para todo mundo. Nessa competição, é muito melhor na próxima eleição você chegar para os seus eleitores e falar, olha, foi a ponte, fui eu que viabilizei, o hospital fui eu que viabilizei, a reforma da Previdência que vocês viram que aumentou a economia, fui eu que ajudei, né? Tudo isso gera um impacto positivo pro político e o político, sem precisar se corromper, pode conseguir votos. Finalizando o vídeo. Tá? Vocês querem o porte de arma? Vocês querem isso de uma forma segura, que não vai gerar problema? É assim que a gente vai conseguir. E a gente já tem isso praticamente organizado, certo? Qual que foi o combinado do Bolsonaro com o Rodrigo Maia? O combinado do Bolsonaro com o Rodrigo Maia foi o seguinte, tá bom, então eu retiro o decreto do porte, certo? Mantenho o decreto da posse, mantenho o decreto dos CACs. Vocês estão me dizendo que o problema é que foi por decreto, vocês querem por projeto de lei. Eu mando o projeto de lei para vocês e vocês se comprometem a votar em 45 dias. Na semana seguinte o Rodrigo Maia foi na Jovem Pan e confirmou isso, confirmou que ele vai botar em votação dentro dos 45 dias, certo? Inclusive o Rodrigo Maia falou com todas as letras o seguinte, ó, no caso do CAC a gente entende que o porte poderia ser regulamentado por decreto, só que o governo concorda que muito melhor do que um decreto que pode ser revogado a qualquer momento, a gente aprovar uma lei, colocando isso na lei especificamente, e daí não tem discussão, tá na lei, é o porte, não é o porte, vírgula, mediante regulamento, é o porte, pronto, acabou, certo? Isso vai ser votado. E vai ser votado como? Estão sendo votados a reforma da Previdência agora. Eu acredito que antes do final do dia a reforma da Previdência vai estar aprovada na Câmara. Vai estar aprovada na Câmara, o que significa que os deputados e senadores nos próximos 45 dias vão olhar para o governo e vão ver cofre cheio. E daí a votação da lei que revoga o Estatuto do Desarmamento, ela vai ser feita com os deputados contra sendo contra, os a favores sendo a favores e os indecisos de olho no cofre cheio. E daí vocês acham que vai acontecer o quê? Vai aprovar ou vai desaprovar? Entendeu? Não precisa ser muito inteligente, certo? E daí essa lei vai para o Senado. Vai lá para o Senado para ser votado. No Senado o que a gente tinha? A gente tinha lá uns 30% contra, uns 20% a favor e os 50% indeciso. Os 50% votaram por derrubar o decreto. Você acha que esse pessoal lá do Senado, que também vai estar de olho no governo com cofre cheio, vai votar contra ou vai votar a favor? Não entendeu? Então, gente, é isso que vocês têm que entender. Tá? Após entendido tudo isso, após entendido como é que o Brasil funciona do ponto de vista macro, tá? Entendam, tudo tem seu tempo, certo? Um projeto de lei antes da reforma da Previdência, eu acredito que não iria passar. Por que não iria passar? Porque o cofre está vazio. Ninguém quer saber do governo. O governo é patinho feio. O governo é o cunhado bêbado, fumando crack, batendo na mulher no bar. Tá? Ninguém vai dar crédito para um governo desse, certo? Após a reforma, o governo não é só o cunhado de banco do tomado entregando currículo. Tá? Após a reforma, o governo passa a ser o cunhado que trabalha de executivo numa multinacional, que decide quem vai ser contratado e quem não vai ser contratado, tá? E aí eu te pergunto, o pessoal quer ser amigo ou quer ser inimigo do executivo da multinacional que decide quem vai ser contratado e quem não vai ser contratado, tá? É óbvio que todo mundo daí quer ser amiguinho, né? Não tem jeito mais fácil do que se cercar de amigos do que você ser bem sucedido, tá? Quando você tá lá cagado,
Tá? Ninguém quer ser seu amigo, certo? Agora, uma vez que você está bem sucedido, né, bem de vida, com poder sobre outras pessoas, aí todo mundo quer ser seu amigo, tá? Todo mundo sabe que é assim. Então, gente, para finalizar o vídeo, para vocês entenderem, tá? Sem reforma não tem arma, tá? Pronto, acabou, tá? E com reforma, finalmente, a gente vai ter os congressistas analisando a coisa com mais cuidado, analisando a coisa de uma forma de querer agradar quem tem a chave do cofre. Tá? E daí a chance de passar é muito maior. E daí já me perguntaram 10 vezes, e o que você acha da proposta de emenda constitucional? Tá? Eu acho que no final do mandato, quando isso que eu previ que aconteça no gráfico se tornar realidade, eu acho que passa. Eu acho que passa. Adianta alguma coisa? Sinceramente, o texto que está lá, eu acho que não adianta nada, porque ele pode ser interpretado de muitas formas. Ele não fala com todas as letras que você tem direito a ter arma. Ele fala que você tem direito a se defender, tá? Mas ele é um ótimo indicativo de que o Estatuto do Desarmamento não deve existir um novo, é um ótimo indicativo. Eu ficaria muito feliz se isso passasse, nesse mandato do Bolsonaro, ficaria extremamente feliz, tá? Não vejo problema nenhum em passar isso, desde que a gente coloque isso em pauta, a gente gaste capital político com isso, depois que a lei que revoga o Estatuto do Desarmamento já estiver aprovada em vigor. Tá? Então, gente, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham assistido a série, espero que não me odeiem, tá? Quem ainda não estiver me odiando, clique no sininho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tá? Peço desculpas por ter ficado tanto tempo sem gravar, mas eu acho que o que eu gravei agora compensou aí pelo menos umas 2 semanas aí sem vídeo, tá? Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Uma boa tarde.